Olá, muito boa tarde, paz e bem. Estamos chegando neste início de tarde de sábado, hoje 31 de maio de 2025, com mais uma edição do programa Direto ao Ponto. E hoje, mais uma vez, aqui ao meu lado, a presença dela, Ivana Roman. Seja muito bem-vinda, Ivana. Muito boa tarde. Boa tarde, Celso Oliveira. Boa tarde aos nossos ouvintes e também aos nossos telespectadores do nosso canal no YouTube. Não conhece o nosso canal no YouTube? Já corre a acessar @Difusora Maravilha. Inclusive, você pode conectar o seu canal no YouTube à sua televisão, ou seja, pode nos assistir através da sua televisão. Então, já se inscreve no nosso canal, aproveita e compartilha com alguém e também aproveita para assistir as outras entrevistas que nós já fizemos. Agora, estamos numa nova temporada que é o Direto ao Ponto no Legislativo, ouvindo vereadores e deputados que por aqui passam, não é, Celso Oliveira? A exemplo dos últimos deputados que passaram aqui, hoje estamos com uma presença ilustre do vereador do município de Maravilha, Moser de Oliveira, do PL. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde a todos, boa tarde, Celso, a Ivana, a todos que nos acompanham nesta tarde aqui, né? Praticamente já passamos do horário do almoço. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui, eu acompanho muito esse programa, eu vejo que é uma grande responsabilidade estar aqui representando a comunidade de Maravilha, ao Legislativo. É um momento muito importante estar aqui com vocês para poder comentar também, não só da política nossa municipal, mas tenho certeza que nas esferas maiores aqui o que estamos fazendo e o que está acontecendo. Muito obrigado. Antes de iniciarmos as perguntas para o nosso vereador, eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores, Celso, que fazem com que esse programa aconteça. Aliás, o Difusora Pro é esse estúdio onde nós estamos gravando e você também pode utilizar os estúdios do Difusora Pro para gravar o seu conteúdo, a sua aula, o seu podcast, enfim, o seu conteúdo. Entre em contato através do 999 20 25 72 e faça o seu orçamento. Difusora Pro, um estúdio equipado para você preparar o seu conteúdo. Também é nosso patrocinador, a UP Odontologia. UP Odontologia é um atendimento especializado e humanizado para levar saúde bucal a você e a sua família. A UP fica localizada na Avenida 7 de Setembro, 564, sala 101. Responsável, Dr. Marcelo Briancini. Também os nossos patrocinadores, a Nova Era Construtora. A Nova Era tem um novo residencial chamado Life, com 88 pavimentos para ser a sua futura moradia. Fica localizado na Avenida Abirgil, em frente ao CRM. E a Nova Era convida você a conhecer o empreendimento que está maravilhoso. Anota esse nome, Nova Era Construtora. Para fechar o nosso time de patrocinadores e aí nós iniciarmos o nosso bate-papo, também é nosso patrocinador a Foco Energia. Como o próprio nome diz, energia fotovoltaica. A Foco é especialista na distribuição de equipamentos fotovoltaicos para você levar energia, que agora é moda, agora é chique. Além de chique, econômico. Energia solar. Foco Energia também nossa parceira aqui no programa. Bom, Celso Oliveira inicia a programação que hoje o vereador Moser de Oliveira está conosco. Muito bem, Ivana Roman, vamos direto ao ponto. Portanto, iniciando esse bate-papo com o vereador Moser Matheus de Oliveira. Tem o Matheus no meio, que praticamente 90% da população de Maravilha não sabe, ou pelo menos não sabia até o momento, né? Moser Matheus de Oliveira. Mas todo mundo conhece por Moser de Oliveira, o vereador Moser do Partido Liberal, o PL de Maravilha. Esse Matheus no meio aqui soa bem para você ou prefere que ele não apareça, vereador? Só para ilustrar mesmo. Olha, eu gosto muito desse Matheus porque é uma homenagem. Meu pai sempre foi um jogador de futebol aqui da comunidade de Maravilha, foi campeão no CRM e quando eu nasci, eu não me falha a memória, o Lothar Matheus foi o melhor jogador da Copa do Mundo, né, do ano de 90. Olha só. E aí o meu pai, então, colocou o Matheus como homenagem ao famoso jogador Lothar Matheus. Então, fico feliz. Os meus familiares só falam Matheus, não falam Moser, porque o meu pai tem um nome muito parecido com o meu.
Então eu tenho sim um orgulho, um carinho por esse nome. Gosto também de ser chamado por Mateus, né? É um nome que também bíblico, né? Eu acho que isso é importante também. Perfeito. Vereador, o senhor está exercendo a sua segunda legislatura. Na primeira, obviamente, até em conversa conosco aqui na Rádio Difusora, o senhor falava que o senhor estava buscando conhecimento, experiência, teve muita cautela para aprender, né? E pelo que a gente observou ao longo dos últimos 4 anos, realmente o senhor se preparou, né? Um vereador bastante jovem, com uma articulação política, com uma presença política também muito importante no meio da sociedade maravilhense. E o que o senhor pode resumir dessa sua primeira atuação, agora observando para colocar em prática de forma mais ampla o teu trabalho nesta segunda legislatura, que, aliás, já está em andamento? Bom, é um ponto muito importante isso, trazer logo no início. Quando a gente se torna vereador ou a gente estar vereador por um determinado período, a gente muitas vezes vem com um projeto político de campanha e a gente quer ao máximo e o mais rápido possível colocar em prática tudo aquilo que a gente apresenta à comunidade durante as eleições. Então, a minha trajetória política começou em 2016, né? Eu fui a primeira vez candidato na época pelo PSDB. Naquela ocasião eu fiz 407 votos, a minha primeira candidatura. Nós praticamente reunimos um grupo de amigos e fui candidato. Uhum. Nessa proposição de 2020, a gente teve uma estrutura, entendeu o processo, porque até então, nos últimos 4 anos antes da eleição, eu estive dentro do governo da ex-prefeita Rose, aprendi o funcionamento da máquina pública, fui diretor, realizamos alguns eventos, né, em parceria com a rádio, com a comunidade, e lá em 2020, então, candidato. Trazendo essa demanda e essa necessidade de mudança de alguns processos que aconteciam no executivo e não eram atendidos, a gente trouxe uma bagagem. E o jovem, ele vai amadurecendo ao tempo, com o longo da vida. E se você entende que entrando, muitas vezes querendo fazer as coisas acontecer, você se torna muito crítico, né? Muito, como eu posso usar um termo aqui, a gente acaba não deixando o que realmente é necessário, aprender para conduzir. Então, nós, no primeiro mandato, principalmente no primeiro ano, colocava bastante projeto, colocava bastante indicação, não era atendido, gerava aquela insatisfação dos governos, né? Não era atendido, e a comunidade muitas vezes cobrava a nós. Então, nesse primeiro mandato dos primeiros anos, eu aprendi muito com os colegas vereadores que já estavam reeleitos lá dentro, participei de algumas comissões bem importantes para poder entender como faz um projeto, como ele é apresentado, qual a nossa lei orgânica, qual é o nosso regimento interno. Então, a gente aprendeu muito, como tu tinha dito. Participei de muitas capacitações, Tribunal de Contas, legislatura, comunicação, e eu acho que nesse primeiro mandato eu aprendi a me posicionar nos primeiros anos. No ano de 2022 fui presidente, né? Numa campanha política, né, Ivana, presidencial, toda ferrenha, né, existindo várias conjunturas, né, e a gente sofreu muito, porque ser presidente você tem que ter um equilíbrio, mesmo sendo partidário, a gente representa o poder legislativo. E aí, então, eu fui amadurecendo, e com o passar do tempo, o diálogo entre os colegas foram mais claros, se esqueceu muito as siglas partidárias no determinado tempo, e começou mais a se falar de Maravilha, e eu acho que isso foi a grande chave para mim. Entender o processo, compreender o diálogo e tentar chegar num raciocínio que todos ganham. Eu acho que esse é o principal caminho que eu aprendi na legislatura passada. Agora, nesta legislatura, vereador Moser, o trabalho será mais amplo, mais efetivo. Como é que o senhor projeta já essa caminhada, que, aliás, já está em andamento, né? Perfeito. Nós tivemos uma eleição totalmente diferente do que a gente participou em 2020. É uma eleição com muitos nomes bons concorrendo aos cargos de vereadores. Eu não tive muito tempo para me programar, eu tive 20, 30 dias para me programar se eu ia ser ou não candidato novamente, porque dentro desse processo muitas vezes gera frustração, né, Ivana? E aí você se coloca, vale a pena continuar esse trabalho? Não vale. Então você se cerca das pessoas que são teu suporte, são tua base, e aí você começa
a entender, olha, a gente precisa ainda dar sequência nesse projeto, a comunidade ainda está carente por essas situações. Então a gente reestrutura, porque veja bem, ir para uma campanha política, lá em 2020, prometendo que ia fazer coisas e entendendo que vereador não faz nada, quem faz é o executivo, como é que eu vou chegar na casa da Ivana e pedir novamente um voto? É difícil. Mas você não queria concorrer por se sentir um pouco frustrado ou por ver que a sua percepção de vereança, antes de entrar como vereador, era diferente? Não, por frustração mesmo, Ivana. Assim, por frustração em termos de tudo que aconteceu nos últimos meses, né? Durante o processo, durante as escolhas. Então, isso também frustra a gente. No final de 2024? Isso, exatamente, né? No momento ali das coligações, enfim, todo esse processo. Porque, como eu falo, eu sou muito do diálogo. Então, daqui um pouco eu recuo muito da minha situação. Mas, às vezes, eu acabo me prejudicando. Porque, poxa, se eu sou uma boa pessoa, eu tenho um bom conhecimento, por que a gente recua, muitas vezes, de um objetivo maior? Ou de fazer acontecer? Então, foi isso, algumas coisas. Nesse mandato, voltando um pouco mais à tua pergunta, nós entendemos que os projetos têm que andar mais rápido, né? Nós temos uma nova gestão hoje na administração pública, no executivo, e ele também tem a proposta de governo deles. Eu não posso chegar lá e falar, prefeito Vinícius, vice-prefeita Nádia, vocês têm que fazer isso. Não, a gente tem que deixar as coisas aos poucos acontecer e nós entendermos, fiscalizando, contribuindo e principalmente trazendo recursos, que eu acho que é a bandeira maior do vereador, é trazer recursos para atender a comunidade. Então, esses meses vai ser assim. Vereador, você faz menção que por se sentir um pouco frustrado no primeiro mandato, mesmo fazendo parte da base governista, em 2020 a 2024. A minha pergunta, meu questionamento já é pulando para o mandato agora. Você sentiu mais dificuldade, maior dificuldade no primeiro mandato ou tem sentido mais dificuldade nesse, no exercício da vereança? Olha, eu acho que nesse mandato eu tenho mais dificuldade, porque como nós éramos base de governo, é mais fácil o diálogo. Eu encontrava, então, o prefeito, o vice-prefeito... A acessibilidade era melhor. Exatamente, resumindo essa palavra. Uhum. Hoje eu tenho que marcar horário, porque eu tenho que respeitar a nova administração e os seus secretários e a agenda deles. E, de fato, eles também têm as suas demandas. Uhum. E eu preciso respeitar isso. Naquela situação, eu mandava 15 minutos antes, olha, tô indo na tua sala, ou se você não tá, eu aguardo você retornar porque eu preciso. Então, essas articulações, sendo base e não sendo base, ela é muito delicada, porque a gente tem que ter, além de tudo, um respeito pelas pessoas que estão lá e nós também, como vereadores, se colocar no nosso lugar, né? Eu acho que isso é bem importante. Vereador, hoje o senhor exerce a condição de oposição dentro da casa, né? Tanto o PL quanto também o próprio MDB. Aliás, siglas que concorreram na majoritária no último pleito e que não obtiveram êxito. Ou seja, acabaram perdendo para o Progressistas. Voltando um pouquinho mais atrás, o que o senhor acha que não deu certo com relação a esse casamento, a essa união entre o PL e o MDB, o PL colocando o vice, né? O que faltou para que o MDB, junto com o PL, permanecesse no poder? Olha, é uma pergunta que eu várias vezes me faço aí no decorrer do dia. Porque, vejamos, para você estar preparado a ser candidato numa majoritária, você tem que ter mostrado um trabalho na comunidade um pouco mais grande, né? As pessoas, ela têm acesso às informações na palma da mão. Ela não é mais só ouvindo rádio, não é só mais lendo jornal. Hoje ela tem a rede social que diz para ela instantaneamente o que está acontecendo. No meu ponto de vista, um casamento é que muitas vezes nós, do Partido Liberal, nós não estávamos tão preparados para projetar novas lideranças. E isso é uma coisa que a gente tem esse reconhecimento. Vejamos, nós tínhamos eu e naquele momento o vereador Sérgio, 2 vereadores eleitos dentro do partido, o presidente Miguel, a executiva, e a gente nunca falou assim, a gente precisa começar a trabalhar o nome. Projetar alguém. A gente deixou tudo amorno, tudo a água estava morna, por exemplo. Sim. então, quando chegou, o governador disse, maravilha, eu quero representante na majoritária. Como é que a gente vai trazer isso do dia para a noite?
Porque, peraí, para mim, volto a falar, para mim ser um candidato à majoritária, eu tenho que ouvir as pessoas que fazem parte do partido, eu tenho que entender se o meu momento político é o momento político, eu preciso saber se a sociedade está avaliando o meu trabalho positivamente. Graças a Deus eu me reelegi, então eu tenho algum lado que isso pode ser positivo, o que eu venho fazendo, mas a gente precisa, e não é só para o Partido Liberal, a gente precisa criar lideranças políticas. A gente precisa entender, Celso, como eu falava há um tempo, né? Eu sou bom nisso, tá, mas eu também não sou tão bom nisso. E as pessoas, elas têm que ter empatia na política, né? Se ela gosta de você e do teu trabalho, 10. Se ela não gosta, não adianta nem tu querer passar perto na casa dela. Ela não vai te atender, ela não vai te ouvir. E a gente precisa compreender essa e ter essa maturidade. Então, todos os partidos vindo nessa coligação, eles tiveram dificuldades de montar chapa. Porque, poxa, a gente vai para uma campanha. Quem que vai ser nossos apoiadores? Qual é o partido que vai participar? E daí tem todo aquele balanço político nos bastidores que são necessários e todo mundo quer um espaço ao sol, né? Então eu vejo que o nosso partido teve... E foi difícil, Celso, foi difícil, porque na época o presidente, Miguel, teve uma dificuldade grande. O governador teve que intervir em alguns momentos para dizer, não, quem é que a gente vai colocar? Você chegou a vislumbrar a possibilidade do seu nome concorrer à majoritária? Olha, as pessoas que nos encontravam falavam, você é uma pessoa que pode estar na majoritária. Mas aí eu volto a falar, às vezes o que eu quero não é o que a gente quer, né? Não é o que os outros querem. Eu vejo pela expressão de votos que eu tive na outra eleição e o trabalho que eu fiz na comunidade antes desse processo, pode ser que sim. Mas avaliando a perca de votos que eu tive, sair de 900 votos, vim para 600 votos, isso me ligou um alerta gigantesco. Porque aí eu sei onde eu errei nesses últimos 4 anos. Eu deixei de visitar o Celso, eu deixei de visitar a Ivana, eu deixei de visitar algum familiar, porque eu estava muito trancado dentro da Câmara de Vereadores, fazendo projeto, entendendo, aprendendo. E isso foi difícil, foi difícil. A atuação de um vereador é bastante grande, inclusive num dos direto ao ponto que nós tivemos aqui, convido todo mundo a voltar e acessar as entrevistas que estão todas gravadas no nosso canal no YouTube. Vou reprisar, @Difusora Maravilha. O outro vereador, Dr. Laércio Fornazari, esteve aqui e disse que, por ser o primeiro mandato dele, ele não dimensionava o tamanho do trabalho de um vereador. Que o quanto ele demanda de atuação dentro da Câmara, mas também junto à comunidade. Ele disse que para ele era uma surpresa as demandas que os vereadores tinham. E aí você reforça isso falando que você ficou muito tempo dentro da Câmara e acabou não acompanhando a comunidade, né? As necessidades, talvez não só dos seus eleitores, mas acompanhar quem poderia ser um possível eleitor? Com certeza. E ditado antigo a quem não é visto não é lembrado, né, Celso? Ivana, então... foi uma coisa que deixou o meu projeto de vereador era, por exemplo, ser o vereador que mais, isso eu, Moser, tinha me cobrado, né, me cobro muito, eu tenho que entender tudo que passa lá dentro, entrou um projeto, não está na minha comissão, chega em casa e estuda ele, então eu ainda faço isso, né, eu vou com clareza no voto do processo. Então quando a gente deixou de estar na comunidade, participar de algum evento, festa de aniversário, chegou eventos que a gente... No primeiro mês, assim, de mandato da outra legislatura, nós tínhamos 5 eventos no dia. Olha só. Uau. E aí você fica em Mas função. É importante a gente falar isso, até mesmo para a comunidade que está nos ouvindo, para entender o papel do vereador. Porque muitas vezes cobra a presença. Tem que estar na minha comunidade, porque veio aqui, pediu o voto. A Maravilha cresceu bastante. E entender que você não consegue estar em todos os pontos, também, vereador, se me permite, é importante falar isso, porque o acompanhamento do vereador é fundamental, sim. Mas é impossível estar em todos os locais ao mesmo tempo, né? Isso é importante que se diga, até mesmo para quem nos ouve, pensar, mas daqui a pouco é o Moser, daqui a pouco é outro vereador. E o nosso ponto aqui, indo direto ao ponto, é sempre fazer essa menção e trazer a palavra de vocês com a maior amplitude para a comunidade conhecer um pouquinho o trabalho de vocês. E já pegando o gancho aqui, Celso, me permite,
Você comentou que em 2022 você foi presidente da Câmara de Vereadores de Maravilha. Acredito que lá foi um grande desafio e uma virada de chave também, não só como vereador, mas como pessoa. E aí eu queria entender um pouco nesse sentido, quais foram os principais desafios que você enfrentou naquela época e quais as principais conquistas advindas de lá que fizeram com que você dissesse, não, eu quero reforçar o meu trabalho aqui e vou ser candidato ainda que aos 45 do segundo tempo. Olha, é importante trazer essa pergunta, Ivana, porque quando a gente assumiu, no primeiro ano foi a vereadora Markley, né? Uma pessoa fantástica, uma liderança nata aqui na comunidade. E nós, então, assumimos, o primeiro ano foi aprendizado com ela, né? Eu era secretário dela também, aprendi muito nessa função da mesa diretora, entendendo as responsabilidades administrativas dentro do legislativo. Quando assumi presidente, a gente teve algumas coisas minhas, que é mostrar resultado. Como é que a gente mede um resultado? Com números, com títulos, com ganhos, com perdas, a gente faz esse contraponto. Então, quando eu assumi, eu trouxe 2 assessores, né, o Dr. Ricardo Marcante, para ser meu assessor jurídico, e trouxe também o Diego Naue Mocelin, que foi o meu assessor de imprensa. Naquele momento, nós tivemos, um tempo atrás, a perda da ex-funcionária Cleusa, que ela veio a falecer por motivos de saúde, e aí nós trouxemos o Diego. O que eu pedi muito para o Diego naquele momento? Diego, eu quero que as redes sociais e a Câmara tenha a maior transparência pública em termos de administração. Como assim? Não sei. Eu quero que você se capacite, que você estude o que as outras câmaras estão fazendo bom e tragam para nós coisas boas e vamos copiar. Não vamos inventar a roda. Isso é fato. Então, o Diego trouxe números, a gente teve um engajamento muito maior na rede social. Celso, para quem nos assiste na segunda-feira, até o layout do que é apresentado no rodapé da nossa Câmara, a gente mudou. Em conversa com o diretor Ney, com os funcionários, a gente veio trazendo o que é número de alcance, como vocês aqui também têm, a gente precisa fundamentar esses dados. Nós se propusemos a fazer um concurso público e trazer novos servidores para a Câmara. Por quê? Nós não tínhamos um TI, então cada pouco chamavam uma empresa terceirizada ou alguém que ganhava licitação, daí a morosidade, nunca a gente sabe de fato como vai ser entregue, né? Então, reformamos o plenário, a gente acabou adquirindo alguns equipamentos, fizemos umas mudanças de layout lá. Eu por ter passado por algumas pós-graduação, Ivana, eu gosto de trabalhar muito com ilha, né? Um tá olhando para o outro e a gente vai no seu ambiente trabalhando. Lá, então, a gente começou a trabalhar, Celso, a questão do selo de transparência. Se vocês lembram e puxarem na internet, nós, em 2022, se tornamos selo ouro em transparência, e aí recebemos o prêmio 23. Em 23 a gente foi melhorando, 24 foi o ouro, e agora, há pouco tempo, a gente recebeu o prêmio de diamante. Então, são 4 câmaras de vereadores no estado que têm esse prêmio. Uau! E é vantajoso, porque é um trabalho lá atrás, e hoje dando um reflexo positivo. Então, a gente fez esses trabalhos administrativos, propusemos alguns colegas vereadores que quiseram alterar um processo da lei orgânica, então foi contratada uma assessoria para nós tentar melhorar. Não foi aprovado o projeto ainda, porque nós temos que melhorar o nosso regimento interno. Então, é um trabalho que fica muito oculto na comunidade, mas lá é muito grande. Envolve todos os servidores, todos os vereadores e também a prefeitura, porque ela automaticamente precisa dos nossos serviços, né? E a gente tem isso pautado lá como aceleração. Muito bem, vereador. Vamos seguindo adiante com a nossa pauta. Tem muitos questionamentos ainda que a gente precisa fazer com o senhor, até para que a gente compreenda não só o trabalho do senhor, mas a presença também do Partido Liberal na Câmara Municipal de Vereadores de Maravilha. Eu quero entender, eu quero compreender juntamente com o senhor aqui e com a Ivana, como é que o senhor falou que o PL ele teve erros e alguns acertos no último pleito, com essa fusão, ou pelo menos essa união, fusão não seria o termo, mas união com o MDB, né? E certamente precisa de uma reestruturação, observando aquilo que não deu certo, para projetar as próximas eleições lá em 28.
Então, quero compreender com o senhor aqui, o senhor falava que é preciso direcionar lideranças, né? Trabalhar com lideranças dentro do partido e, quem sabe, até criar ou formar algum nome que venha a ser o real e o candidato central do PL nas próximas eleições no município de Maravilha. Reestruturação do partido, observando também o pleito do ano que vem. O PL hoje é o maior partido de direita do Brasil. Como é que o senhor, juntamente com o Grupo de Maravilha, vem observando toda essa movimentação do PL, que tem como sua maior liderança o presidente Bolsonaro, né? E essa projeção já para 28, que certamente a casa, até lá, deverá estar organizada já com nomes definidos, não é mesmo? Perfeito. Vamos lá. Primeiro a gente tem que compreender, eu gosto de trazer esse resultado, o que é o PL em nível de Brasil. Todo mundo sabe. É um partido que trouxe um senso crítico de tudo aquilo que a gente não concorda na política. Não digo que todas as pessoas que estão no PL são... não posso pôr a minha mão no fogo por ninguém. Eu estou falando a nível de Brasil, certo? Quando se fala em estado, nós temos o governador do estado de Santa Catarina, o Jorginho, que eu ouso aqui, quem nos ouve também até me questionar, que tem um investimento tão grande em infraestrutura. Naquele momento da eleição do Jorginho, eu apoiei a deputada Carmen Zanotto. Eu não apoiei a deputada Daniela aqui, a gente teve uma conversa e eu optei, então, em apoiar. A Carmen se tornou secretária. O Jorginho veio construindo essa questão das diminuições de fila, investimentos. Hoje nós temos obras aqui que são de grandes relevâncias. Temos o elevado, contorno Maravilha, contorno viário. Nós temos Maravilha Bom Jesus. Nós temos o Hospital São José. Nós temos a CREA aqui que também está dando um suporte em algumas escolas do estado. Então a gente tem essa estrutura também. Os deputados que mandam o recurso, a Daniela Rainer, os deputados estaduais que praticamente todos já aportaram recursos para a nossa cidade. E aí municipalidade, né? O PL municipal. No ano de 2023 a gente formou o PL Jovem aqui em Maravilha, né? Eu puxei algumas lideranças que me ajudaram na campanha de 2022, sem pretexto nenhum que eles me ajudassem na campanha de 2024. Isso eu deixei claro desde a primeira reunião. Eu sempre fui muito franco com as pessoas, que elas têm total liberdade de apoiar quem elas querem, votar para quem querem. E nós fundamos o PL Jovem. Demoramos um pouco para engrenar e aí montamos essa ala. Tivemos também a ala do PL da mulher, que cresceu muito, Ivana. As mulheres hoje do PL Mulheres são muito organizadas, elas têm uma visão de política muito positiva, né? São mulheres de direita, mulheres com posicionamento, empresárias, mães de família que sabem o que é viver, o que é construir uma família, cuidar de uma família. Pessoas que estão também trazendo o PL para uma evidência maior. E agora a gente precisa, Celso, trazer pessoas que querem discutir políticas públicas, sem benefício próprio, sem amarras políticas, e dizer, olha, não, eu quero realmente fazer parte, porque o meu posicionamento, a minha condição, eu acho que eu posso agregar para a municipalidade de Maravilha. E com certeza, pessoas que pensam desta forma sempre vão ser bem-vindas, tanto no PL quanto no outro. Mas vocês têm trabalhado para isso? Nós estamos reestruturando todo esse processo. Nós precisamos ouvir todas as pessoas. Por quê? Quando houve a coligação, muitas pessoas esperavam que o PL fosse cabeça de chapa aqui na municipalidade. Protagonista principal. Candidato a prefeito, resumindo a palavra. E a gente não teve, por ser articulações. E aqui a gente sabe, né, de como funciona isso. As pessoas também que nos ouvem aqui também sabem como funcionam as coligações. E aí as pessoas não acreditaram mais no projeto PL Maravilha por essa situação. E aí, então, a gente precisa juntar os cacos, vamos dizer assim, e, de fato, pensar pessoas, lideranças, jovens, mulheres, adolescentes, idosos, atender toda essa situação. Campanha, não podemos mais pensar em trazer... Maravilha, graças a Deus, nós não temos um partido de esquerda.
e eu posso falar porque eu sou de direita, né? Não quero ofender nenhuma outra sigla partidária, mas o PL ele tem na sua essência uma diretriz de trabalho: família, liberdade, pátria, né? Então a gente tem isso. Não que alguns outros partidos não tenham, mas como tu falou, o Bolsonaro é a nossa liderança e ele traz isso conosco. E se a gente puder aproximar essas pessoas e falar de políticas públicas, de coisas que têm embasamento, não de politicagem, eu tenho certeza que esse é o próximo passo que nós estamos fazendo entre discussão, entre executiva, entre vereadores, entre algumas pessoas que fazem parte da nossa vida, para de fato não deixar, graças a Deus, né, a gente tem um estado que nunca foi governado pelo PT. Respeito todo mundo, tenho amigos, e isso é voto e time de futebol, cada um tem o seu, né, Ivana? E é isso que eu falo. Quem gosta de política e quer, tem espaço. Quem sabe daqui 4 anos a gente está dando oportunidade para outros, a gente está trazendo novas lideranças. Com a criação do PL Jovem, que eu era mais me identificava naquele momento, nós tínhamos 4 pré-candidatos na época. Só que aí, tá preparada, Ivana? Não vou querer essa vez. Então a gente lá naquele momento fomentou, mas trazendo sempre essa oportunidade. Eu acho que é isso que a gente faz e forma lideranças futuras. O senhor falava sobre partido de direita, PL, o maior partido de direita do Brasil. Aqui no município de Maravilha, a gente percebe que o partido que hoje está no governo, está no comando do município, também se coloca na condição de um partido de direita, ou progressistas. E aonde eu quero chegar? Como é que o senhor vem observando esse trabalho que vem sendo desenvolvido pelo PP, que hoje tem também como prefeito uma liderança jovem, Vinícius Ventura, que atuou na última legislatura juntamente com o senhor na Câmara Municipal de Vereadores, hoje na condição de prefeito. Como é que o senhor observa o trabalho que vem sendo desenvolvido por Vinícius e sua equipe? Muito bem. Nós participamos de um projeto na administração com participação. Vamos lá. O que é isso? Nós estávamos apoiando uma prefeitura composta MDB, PL, e na época também nós tínhamos a vereadora que compõe a base, né, a vereadora Eliana, mas para mim aqui foi uma vereadora muito bem, ela não tenho brigas nenhumas com ela sabe muito bem. Algumas bandeiras que ela defende não é a mesma da minha, então a gente muitas vezes discordava, mas uma baita de uma vereadora dentro da Câmara de Vereadores. Na questão do prefeito, nós estamos entrando no 6º mês aí de gestão do prefeito Vinícius e da vice-prefeita Nádia. É complexo ser executivo, atender as demandas, entender o processo funcional da casa. Eu brincava esses dias, quando a primeira vez que você constrói uma casa, você às vezes não consegue nem saber onde está o disjuntor para ligar a luz. E aí você tem que se adaptar, você tem que entender, você tem que, nesse processo, colocar pessoas, e as pessoas elas têm que entender que servidor público é servir, e o cargo comissionado dentro das gestões públicas, ela tem que demonstrar muito mais que o resultado, né, apenas da função, porque tem toda a parte política junto nesse processo. O prefeito Vinícius tem encaminhado muitos projetos para nós, né? Vendo que na Câmara acho que já entrou em mais de 40 projetos nesses primeiros, vamos botar 3 meses, porque a gente entrou em fevereiro, março, abril, maio. Então vamos finalizar o mês de maio com mais de 40 projetos. A gente vem questionando o governo, principalmente com alguns requerimentos, né? Porque a comunidade... Moser, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Celso, eu posso sim, e muitas vezes eu fazia isso também na legislatura passada. Celso, o que tá acontecendo nesse setor aqui? Tá acontecendo isso. Pronto, eu ligava pra Ivana e falava, Ivana, aconteceu isso. Só que aí eu não mostrava o meu trabalho. Então a gente pede requerimento para gerar um documento público e mostrar para as pessoas, olha, através desse requerimento, a demanda não só do João, do Paulo, da Maria, do Moser, está sendo cumprido. Então a gente está fazendo isso, dando mais publicidade, pedindo requerimento, fazendo cobranças ao líder do governo, porque situação, ela é delicada, porque tem que ser mais imediato a ação. Agora nós se colocamos numa situação de estar não compondo o governo, e eu não falo aqui em oposição, porque ser opositor é ser contra, e eu acho que isso a gente não é.
como vereador. A gente é um fiscalizador mais publicitário, vamos dizer. A gente cobra mais, traz mais, não que a gente não é atendido. Então, a gente tem visto alguns movimentos através de projetos, algumas falas através de vídeos do prefeito, né? Atendeu umas demandas, e aqui eu quero deixar um ponto bem importante. Eu acompanhei todos os debates, e se vocês refletirem na memória de vocês, e também quem não está nos assistindo, muitas vezes eu fui citado pelo prefeito, atual prefeito, nos debates, sobre a construção de diálogos da Comissão de Incentivo à Juventude, de alguns requerimentos feitos, porque o Sandro era minha base de governo, mas eu tive bastante atrito com ele. Eu tive bastante requerimento pedido, porque eu também tenho que mostrar que eu não concordo com tudo. E a gente tem que dar publicidade. Então também gerou, em alguns momentos, uma briga, vamos dizer assim, que as pessoas achavam, mas nós todos no âmbito político. E o prefeito, eu vejo que ele está recém começando. Nós temos muitos problemas. Eles apresentaram para a comunidade um plano de governo e a gente vai ficar à risca para cobrar, porque foram demandas trabalhadas entre as duas siglas partidárias, né? Tanto o MDB prefeito e o PP progressista, e a gente precisa que a comunidade seja atendida. No ponto de vista do senhor, o atual governo está no caminho certo? Celso, como é que eu posso te dizer isso? Eu acredito que sim, que o governo não vai entrar lá com o objetivo de prejudicar a comunidade. Qual é o caminho certo? Quem vai julgar é a comunidade no decorrer do tempo, nós, vereadores. Mas o que está sendo orientado por nós, vereadores, através de um projeto de lei que a gente às vezes melhora ele quando vem, ou tenta contribuir, também está sendo atendido. Porque são pessoas novas, são uma gestão nova, e aí a gente também tem que deixar eles trabalhar. Começar toda hora cutucar, qual é o objetivo disso, né? Mas aí perguntando sobre efetividade, vamos lá, são 6 meses de governo, e aí são 2 perguntas. Uma que eu quero fazer sobre efetividade nas indicações de vereadores, tanto do ponto de vista com o executivo e da efetividade das indicações pelo legislativo. Muito bem, Ivana, é importante essa pergunta, porque a gente tem cobrado muito o líder de governo, o vereador Natalino, nesse sentido, de que as demandas sejam, de fato, realizadas, né? Que elas aconteçam lá na ponta. Trazendo uma pergunta junto da tua, a efetividade. Nós temos problemas na saúde que nós precisamos atender, nós temos problemas na educação que a gente precisa atender, e a administração está aí para resolver. Eles deram a cara a tapa e eles têm que fazer isso acontecer. A questão de creches, nós temos que entender que sempre foi um problema. A questão da saúde, a falta de medicação, a questão de atendimento, sempre foi feito, né? Eu gosto, e aí eu quero entrar num ponto que, nas primeiras semanas, o prefeito, então, e a secretária de saúde, eles comunicaram que não iam mais ter o atendimento noturno no bairro Floresta. Prontamente fui fazer um vídeo. Fui lá, fiz um vídeo, me deixei à disposição da comunidade, porque muitos moradores ali da região, da localidade, pediram um posicionamento de algum vereador. E então eu fui lá, fiz um vídeo. Teve pessoas que nos comentários, que eu gosto de ler comentário de rede social. Não, comentário é um aprendizado sempre. Você tira super informações daí. Exato. Aliás, comentem os nossos vídeos, por favor, inclusive esse, os outros, os demais que nós temos nas nossas redes sociais também, que comentário, vereador, é sempre um ponto positivo. Você avalia, mesmo as críticas. Não, e a crítica vem de graça, Celso, né? Exato. Se tu me fala uma Com coisa que eu não tô vendo, que bom, ela é gratuita e eu tenho a capacidade de melhorar. E olha que coisa maravilhosa a crítica. E o mais importante é a crítica, né? Sim. O elogio, ele... Na parte do respeito, eu acho que isso é tudo positivo. Exato. Quando falta com respeito, eu acho que aí entra numa outra esfera Com certeza. Que não é um comentário, Sim, você porque torna afinal uma de contas nós agressão. estamos falando da pessoa, Uma aí estamos crítica falando dentro do cargo. campo político. Eu adoro cargo. crítica. Construtiva, obviamente, né? Se você me disser 10 coisas que eu preciso melhorar, eu vou tentar melhorar as 10. Porque eu acho que isso é positivo. Desde que sejam pertinentes, gente. Porque a pessoa vai falar, eu gostaria que você fosse assim, mas necessariamente você não é. E falando não só da pessoa, mas também do cargo de vereador.
Porque o desconhecimento muitas vezes faz com que as pessoas se posicionem e falem aquilo que elas têm conhecimento. E dentro do cargo, muitas vezes vocês têm limitações. Importante que se diga isso para as pessoas entenderem, certo? Porque aí a gente falar sobre crítica, comentário é legal, tudo bacana, mas a gente não está à disposição de fazer a vontade de todo mundo também. Sim, perfeito. E aí, trazendo, a gente vê alguns comentários lá, porque o município está licitando, porque o município está não sei o quê. Daí passou um tempo, a gente pediu, a prefeitura se manifestou que estava fazendo um estudo. Então, a gente tem que, de fato, e isso é trazendo o que tu nos comunicou agora, que tem que ser trazida a verdade. E se a crítica, ela vem, Ivana, não sei o que e tal, mas é verdade que tu tá comentando? Porque muitas coisas são falta de informação, né? Nós geramos um baita movimento na Câmara, a questão do lixo, que também houve uma troca aí no decorrer do tempo. Mas está tendo efetividade, vereador? Tá. Os requerimentos estão acontecendo? Sim, o vereador Natalino está nos trazendo. Porque, olha só, eu tenho que gerar esse protocolo, eu tenho que gerar esse documento, né? Até para futuras medidas lá na frente, se um dia existirem. Então, as respostas estão chegando, algumas. E aí eu vou citar um exemplo aqui, Celso. Eu preciso trazer isso, eu nem falei na Câmara ainda, mas vai ser assunto de tribuna. Há um tempo atrás, eu solicitei, pedi os nomes de todos os diretores e suas pastas. Diretores gerais e secretários, e também os chefes de departamento. Como a gestão é nova, eu preciso entender aonde que vai ser a dor do Moser. E aí me mandaram uma resposta assim, procura no portal de transparência. Aquilo me deixou bem chateado, Ivana. Bem chateado. Procurei algumas pessoas, falei, pessoal... Foi uma resposta bem amadora, obviamente, né? Porque daí entra aquela questão, será que o cara vai querer me atacar? Será que o vereador vai querer me atacar? Se eu quiser atacar... Não, e tem um outro ponto também, gente, que é importante dizer, portais de transparência, eles muitas vezes são difíceis de entender. Às vezes é difícil você ter acesso. E população em geral, Exato. muitas vezes nem perde, né? Grande não parte tira da população esse nem tempo. consegue ter esse acesso ao portal de transparência, embora ele esteja à disposição, né? Isso. Eu vou te falar, se você me der um computador agora, para mim procurar o que você precisa, muitas vezes eu tenho dificuldade. E olha que eu fuço nessa coisa de transparência. Já tem um pouco mais de experiência, né? Eu tenho dificuldade, muita dificuldade. Porque é um quebra-cabeça. Sim. E às vezes, Celso, essas coisas, esses sites, eles são feitos realmente para isso. Para você não conseguir. Questão de digital, questão de pagamento. Então, a gente tem essa dificuldade. E aí, então, eu digo para vocês, recebi essa informação, eu fiquei bem chateado. Bem chateado. Mas eu fui lá falando na prefeitura, gente, falei, não vou citar o nome da pessoa, falei, me diz pra você, que eu tenho certeza que escreveu o documento, nome de 10 diretores aqui que a prefeitura tem. Ela não sabia. Então, que embora eu que sou vereador, que atendo 30 mil habitantes hoje, fora os que vêm diariamente para nossa cidade. Então, parece-me que, às vezes, eu não quero cutucar ninguém, eu não quero expor ninguém, não venho aqui falar mal de ninguém, porque todo mundo tem o direito de trabalhar conforme as suas qualidades e as suas estratégias. Mas eu preciso estar informado para que um dia eu vim fazer uma reunião com vocês novamente e vocês me perguntam, aquela situação, falar, conversei com o diretor tal e ele me passou isso. Então, eu hoje estou tendo essa é a dificuldade que eu tive no primeiro momento, né? Na questão de requerimento e respostas. Importante, com certeza. Vereador, nosso tempo está quase estourando aqui, Ivana tem mais questionamentos, obviamente, mas aquela pergunta tradicional que a gente sempre faz. Tua nota ao Poder Executivo, a atual legislatura do Executivo, de 1 a 10, e aí fica a seu critério, avaliar ou não. Vamos lá, nota bimestral, Enfim. tá? Tá. Porque já passou 4 meses. Não, eu acho que é justo vocês fazerem essa pergunta para mim, porque a gente está na comunidade, né? Estamos trabalhando. Eu não gosto de avaliar em números, porque, como eu te falei logo no começo da entrevista, a gente precisa ter um tempo e entender o que acontece. Pontos difíceis estão tendo na administração. Nós não preciso estar trazendo aqui maiores informações, a comunidade está vendo. Tem pontos a melhorar, a gente sabe. Mas é uma gestão nova, o prefeito sabe e ele tem atendido aquilo que ele propôs à comunidade.
Quem pode trazer um número, Celso? Dizer assim, de 0 a 10, Ivana, vamos Direto lá. ao ponto, vereador. Uma Quem nota. pode trazer esse número é quem acreditou no prefeito Vinícius. Não, Quem mas votou você como pra vereador, avaliando. Eu vou usar o termo do Dr. Laércio, aí não tá fazendo uma prova aqui, e eu sei que é importante para vocês e para a comunidade entender, mas eu não posso avaliar ainda, Certo, porque certo? são critérios. Exato, são critérios. Se eu falar que um setor está positivo, algum outro está tendo uma manutenção. Se eu falar que um está defasado, o outro está tendo uma melhoria. Então, eu julgar um segmento, é a mesma coisa eu julgar o meu trabalho da Câmara. Eu posso falar pelos meus Se trabalhos. você fosse dar uma nota para você, que nota você daria? No primeiro mandato, Não, agora, nesse primeiro bimestre. eu acredito que um 9 é alto, por quê? Para você entender, hoje nós estamos diariamente com reunião, né? A gente está entrando em reunião 1h da tarde, 1h30, saindo 4, 5 horas para resolver um projeto. E eu me coloco nessa situação, em termos de vereador interno. Agora, na comunidade, eu também já comecei a falhar. Na metade do segundo semestre, nós vamos estar querendo nos bares, vamos fazer um gabinete itinerante, alguma coisa assim, ouvir, participar mais do clube de serviço, porque também a gente está se adaptando. Inclusive, vereador, perguntando sobre o seu trabalho em específico, quais são as suas metas e prioridades para essa legislatura? Então, eu vou usar um termo aqui que todo mundo rodou, né? Não quero ser um dos campeões em diária, não quero, mas se precisar para trazer recurso, eu acho que é importante. É polêmico esse assunto e todo mundo sabe disso. Extremamente polêmico. Fui citado nas redes sociais, porque na rede social tem gente que é um leão, Celso. Mas fala bem, faz as coisas bem, mas não apresenta projeto, não apresenta indicação, não apresenta traquejo de articulação política. Porque como que eu vou votar um projeto meu se eu não tenho os outros colegas que vão acreditar nele? Então a gente também tem que... as pessoas começaram a entender isso. Quando eu falo do meu trabalho, eu acho que eu estou precisando expor mais o meu trabalho na rede social, para as pessoas trazerem mais demandas, trazerem mais um senso crítico. Aparecendo mais, automaticamente vem mais demanda. Mas você sabe que o que gera bastante audiência em rede polêmica, social são né? as polêmicas. É polêmica. Tá preparado para isso, vereador? Com certeza, Ivana. A gente tem que entender esse contexto. Polêmica é ótimo. É ótimo, desde que ela seja saudável e com objetivo. Exato. Né? E eu acho que esse é o caminho... Sem perder o foco da comunidade, né? Não, e eu acho que as pessoas de Maravilha, elas precisam de políticos que representam a 34ª economia, uma municipalidade com 30 mil habitantes, com anseios, com necessidades. E direto ao ponto, vereador, qual é o ponto mais polêmico que hoje o senhor verifica e vislumbra dentro do nosso município? O mais polêmico, algo que eu fosse... Mas aí, Ivana... Não, um assunto geral. Não precisa nem entrar no mérito do assunto, só o assunto. Qual é o assunto mais polêmico hoje de Maravilha? Hoje eu vejo, pelas nossas demandas e atenções, é a questão da área da saúde. Sempre foi. É um tema sensível a todos os municípios. Se a criança fica doente, o pai e a mãe não trabalham, a empresa perde. Se a mãe fica doente, quem que leva a criança para a creche? E eu não estou falando do trabalho dos funcionários da saúde, que fique bem claro. Estou falando que a saúde das pessoas ela é um ponto que desestabiliza tudo. Exato. É uma base, é um pilar central, obviamente, né? A questão de saúde aí. E que merece, obviamente, toda a atenção. Vereador, nós estamos finalizando já praticamente o nosso horário, Ivana Romã, mas é importante que o senhor registre aqui, né? O que a comunidade de Maravilha pode esperar do vereador Moser, já nesta segunda legislatura, e vislumbrando algo mais lá na frente, quem sabe dentro do teu partido aí, do PL. Então, eu quero ser o mais correto e justo possível dentro do meu trabalho. A política passa, a gente vai estar andando na comunidade. O que as pessoas podem esperar? Que se chegar uma necessidade, ela vai ser levada à administração. Se está com um problema na rua, um quebra-mola, ela vai ser levada até a administração. Se vai ser executada, aí já não é a minha esfera, que vereador não faz obra, vereador não faz estrada, vereador não dá creche, vereador não compra merenda, vereador não compra uniforme. Fiscaliza e legisla, não tem as dúvidas. Exatamente. E nós precisamos ter um cuidado muito grande de trazer recurso para a comunidade de Maravilha. Quanto mais recurso o vereador Moser e os outros 10 que estão lá trouxerem para esta cidade,
melhor vai ser a qualidade de vida e melhor nós seremos referência, porque Maravilha é referência na região. O pessoal fala, me desculpa os meus amigos de Pinhalzinho, Pinhalzinho vai se tornar grande. Gente, Maravilha é muito grande. Maravilha é uma cidade grande. Não vejo Pinhalzinho passando nós daqui 5, 10 anos. Porque vocês imaginam esse contorno aberto aqui, essa obra do governo do estado concluída, o quanto de investimento vai ser alocado aqui. O desenvolvimento que isso gera. Então eu vejo Maravilha, eu sou muito feliz em ser vereador aqui. E tem algum projeto já que nós podemos anunciar para os nossos telespectadores e ouvintes? Em qual sentido, assim, Ivana? Do vereador Moser. Não, a gente tem que trabalhar e mostrar resultado, né? Nem toda luz que brilha, ela é positiva, né? Tem que ser pé no chão, Ivana. Suar a camiseta. Exato. E as pessoas que nos ouvem, procurem participar da Câmara de Vereadores. Eu sei que às vezes é chato, né? Escutar meia hora de leitura de projeto, mas é a comunidade que faz a sua cidade. Com toda certeza, a participação na política é fundamental, é algo que a gente reforça sempre na nossa programação, que participar da política não é efetivamente você ser candidato ou não, mas é participar, estar atuando, vendo as sessões da Câmara, cobrando os senhores vereadores, o prefeito, os secretários, todo mundo, essa participação é fundamental. E eu quero te agradecer por estar aqui conosco hoje, dando um pouco do seu tempo para o nosso programa aqui, para a comunidade de Maravilha. Agradecer essa participação, agradecer a quem está nos acompanhando, os nossos patrocinadores, agradecer a você, Celso. E olha, vereador, queria deixar os microfones para suas considerações finais. Obrigado, primeiramente, em estar participando aqui com vocês. Eu sei da audiência desse programa e a responsabilidade de estar aqui, né? Eu sei muito do que é estar nesse momento comunicando as pessoas de Maravilha, porque como tu falou esses dias que eu acompanhei, não é só Maravilha, isso aqui é regional e o Brasil todo, né? Graças a Deus, hoje com a internet a gente chega no mundo inteiro. Exato. Amém, amém. Então, dizer muito obrigado, né? Do fundo do meu coração eu agradeço esse espaço aqui, por comunicar um pouco às pessoas, para quem não me conhece, que me procurem, não tenho nenhum problema, sou humilde, não tenho ego, não tenho ego nenhum, Celso. Tu precisar de alguma coisa, estou à disposição, desde que não infrinja a lei, desde que ela não tenha problemas jurídicos. Nós temos que pensar nisso também. E agradecer. Só isso. Ao meu partido e principalmente aos 609 votos que eu tive nessa vez e todos aqueles que eu visitei, que naquele momento me disse, Moser, na outra vez eu escolhi você, hoje eu tenho um compromisso com uma outra pessoa. Então, agradecer a todos vocês que me abriram as portas e que acreditam em mim e que continuem me cobrando. Não se faz boas pessoas sem trabalho. Obrigado, Ivana. Obrigado, Celso. Obrigado à comunidade de Maravilha e também à Câmara de Vereadores que sempre nos dá um suporte lá. Um abraço. Gente, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu tempo. Não desligue o seu rádio. Já, já, Pedro Castanho entra no ar com o Canta Maravilha. Até o próximo sábado com um Direto ao Ponto. Até mais, Celso. Tchau, tchau.